E aí pessoal, eu sou Virgílio Neto, Vitor Ramalho, e a gente vai falar um pouco aqui sobre o amistoso do próximo dia 28 de novembro em Blumenau contra a Alemanha. Não haveria lugar melhor para fazer esse amistoso, né, Vitor? Pois é, né? Vai ser bacana em termos de divulgação, né? A comunidade alemã em Blumenau acho que vai ter muito interesse pelo evento. A Alemanha vai jogar um pouquinho em casa, mas evidentemente acho que todo mundo vai torcer pro Brasil, então vai ser muito bacana. A escolha é muito interessante, né? Para trazer público. E o rugby lá cresce bastante também, né? Blumenau jogou esse ano na Taça Tupi, não passou da fase qualificatória, joga o Campeonato Catarinense também, é um time crescendo. E muito também do projeto do SESI, né? Que levou o rugby também para Santa Catarina, o Tag Rugby, para algumas unidades. Então isso tudo vem criando um ambiente interessante de crescimento do rugby na região, né? E o que falar, Vitor, do rugby alemão, que já foi medalhista olímpico, né? Já foi uma medalha de bronze, né? Sim, já foi medalha de bronze. O rugby na Alemanha ele começou promissor, né? Nos anos 10, 20, o rugby tinha uma certa disseminação, né? Não era um esporte popular como o futebol, não, mas tinha uma disseminação, né? E isso tudo acabou desabando com a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha desde então não consegue ser um protagonista do rugby europeu. Mas tem história. Isso que alguns dos clubes mais antigos da Europa continental, inclusive, estão na Alemanha, né? Duas cidades pós-Segunda Guerra aí se destacaram como centros do rugby, Hannover e Heidelberg, cidade universitária. Sim, Heidelberg eu tive a oportunidade de conhecer e lá as grandes potências do rugby alemão. Só tem campo de rugby lá. As grandes potências do rugby alemão é a cidade do rugby, né? As grandes potências do rugby alemão tem na cidade de Heidelberg, né? Mas Frankfurt tem rugby muito bom também, Berlim tem rugby, enfim. O rugby vem se disseminando na Alemanha mais ou menos como acontece no Brasil, né? É um país grande e o rugby começa a ser bom agora, né? E aí, eles têm uma vantagem lá, porque também a França querem fazer algum jogo amistoso, vão para a França, querem fazer outro jogo amistoso, vão para a Itália. Muitos alemães buscam a sorte no rugby francês, alguns até no rugby profissional francês. A gente tem um jogador, o Abertura, que vai jogar contra o Brasil nesses dois amistosos. Ele joga no Colomiers, um dos clubes mais tradicionais do sul da França. Exato. Segunda divisão na França hoje, é um dos principais jogadores da equipe. Os jogadores outros da Alemanha, que são de origem francesa, nasceram na França, mas têm família alemã, ou são na região da Alsácia. Da Alsácia, Lorena ali, Estrasburgo. O rugby é fraco, porém, o rugby fraco da França significa forte para o país, né? Exato. Eles não vieram, os franceses não vieram, não virão. Mas virão jogadores que estão baseados na Alemanha, à exceção desse jogador que comentei, que joga no Colomiers. Agora, rugby alemão no Brasil. A gente até brincou aqui que qual seria o legado do rugby alemão no Brasil. A gente falou Novo Hamburgo, Brumers. Não, lá tem a colônia alemã, claro, que joga lá em Estrela, no Rio Grande do Sul, os Centauros. Mas tem também a Suzy Baxter Seitz, que jogou pela seleção alemã de touch rugby e hoje mora em Curitiba, né, Vitor? E tem um jogador que vai vir aqui também, né? O Thomas Gelderman, que ele é nascido na Argentina, mas passou pelo rugby brasileiro aqui, né? Então, é interessante até promover esse intercâmbio. A Liga Alemã, inclusive, ela é uma liga vem crescendo. Tem uma vaga agora na terceira Copa Europeia. Tem alguns jogadores, inclusive sul-americanos, tem alguns jogadores da seleção paraguaia que jogaram no Alemão. Tem jogadores da seleção colombiana que passou pelo rugby alemão, Venezuela também. Então é interessante esse intercâmbio, né? Tanto ter pessoas que tiveram ligação com o rugby alemão aqui no Brasil, mas também, quem sabe, brasileiros que comecem também a jogar rugby por lá. É um rugby de bom nível. Se a gente comparar com países que a gente está acostumado a jogar, vamos ver se a gente não erra muito, né? Mas fazendo essa análise comparativa, se a gente pensa que o Uruguai tem mais ou menos o nível da Rússia por assimilação, chegaram na repescagem e tal. Portugal jogou contra a Alemanha e perdeu ganhou de 11-3. Pois é, se o Uruguai é mais ou menos esse nível de Espanha, Rússia, Portugal, a Alemanha é nível Chile. Olhando a longa distância, eles não se enfrentam normalmente. Rankings, histórico, recente, resultados cruzados. Apesar de não jogarem entre si, a gente pode inferir isso. Então, é um nível talvez um pouquinho acima do rugby brasileiro, mas interessante de se ter esse intercâmbio. É um adversário parelho, né? Porque é acessível. Seleções como a Alemanha, a Holanda também. No papel, um pouco superior, porém acessível. Exato. Como é o Chile. Então, Bélgica. A Alemanha e a Bélgica estão mais ou menos no mesmo bloco, né? Alguns países do leste europeu crescendo muito recentemente. Polônia, Ucrânia, Moldávia, que é muito próximo da Romênia, né?
E agora, dia 28 é o primeiro jogo em Blumenau e dia 4 no Pacaembu. Histórico, né, esse jogo no Pacaembu, né, Vitor? Não é o primeiro jogo de rugby no Pacaembu, mas é o primeiro jogo oficial da seleção brasileira no Pacaembu. Então conte para nós, quando foi o primeiro jogo de rugby no Pacaembu? Não, olha, o Pacaembu ele recebeu algumas nos anos 50, né? 60 também tivemos algumas McMads que foram realizadas lá. A gente vai soltar um artigo sobre isso no portal que a gente está procurando todas essas referências para listar. Mas McMed chegou a ser realizado lá, e alguns jogos de clubes também foram realizados no Pacaembu, e teve a Olimpíada do Imigrante também. Precisamos vamos tirar isso do baú em breve. Mas o importante a gente ressaltar, além de ser o primeiro jogo oficial da seleção brasileira no Pacaembu, é, digamos, o primeiro evento pensado para promover o rugby dentro do Pacaembu. Exato. De forma maior. Pensando no espetáculo, né? Então tem essas características inovadoras, sim, apesar de não ser o primeiro jogo de rugby do Pacaembu. Torcer agora para ter um bom público lá em Blumenau, lá no Pacaembu. Então, ó, não tem desculpa, sexta-feira, 9 da noite, no Pacaembu, dia 4 de dezembro, e lá em Blumenau, no dia 28, no sabadão. Não tem desculpa, tem que comparecer, porque o rugby brasileiro precisa de todo o nosso apoio. E dia 12, na sequência, Exato, Brasil e Colômbia no Canindé. São Paulo também. Repescagem da zona sul-americana, né? Exato. Colômbia foi campeã agora. Sul-Americano B, quem vencer jogará a primeira divisão no ano que vem. O Brasil não tá, portanto não está garantido. Temos que ganhar da Colômbia. Historicamente o Brasil é superior à Colômbia, ganhou todas as partidas disputadas entre as duas seleções até hoje, nunca perdeu para a Colômbia. Porém a Colômbia vem crescendo muito. Então assim, o Brasil é pleno favorito para a partida, mas o jogo tem que ser jogado, né, Virgílio? E a Colômbia tem que ser respeitada pelo nível que ela tem alcançado ano a ano, né? O rugby colombiano cresce muito, inclusive a seleção feminina colombiana está classificada para os Jogos Olímpicos de 2016. Não só no masculino, mas no feminino cresce muito, e o rugby de base na Colômbia é muito forte, né? Muito forte, tem uma parceria com a Prefeitura de Medellín também, que tem rugby, tag rugby sendo disseminado pelas escolas da cidade, as principais cidades da Colômbia. Tem mais coisinha por aí também, eles têm seleções regionais lá, é um país que vem se pensando de forma muito interessante. Eu tive com a seleção juvenil em 2012 no Sul-Americano lá na Venezuela, e conversando com o treinador colombiano, eles falam assim, eles têm uma mentalidade assim: o Brasil é a equipe a ser batida, a próxima equipe, o próximo degrau, o próximo passo é o Brasil. Do mesmo jeito que a gente olha para o Uruguai e Chile, eles olham para o Brasil. Exato. Por isso mesmo a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, vai ser outro jogaço. Então, dia 28 Alemanha, 4 Alemanha e 12 Colômbia no Canindé, do estádio Oswaldo Teixeira Duarte. E fechando o ano, quem tiver no Rio de Janeiro tem beach rugby, mas tem a gente fala depois. Semana, fala depois, tem tempo, tem pauta para mais programa aí. Vitão, valeu, cara. Valeu, Virga. Até a próxima aí, valeu Rugby TV, um abraço.